A paz do Senhor a todos. Tudo bem? Alunos, futuros teólogos, a paz do Senhor a todos. Vamos orar, amém? Para iniciar mais essa aula. Pai querido, Pai Santo, nos dá entendimento e discernimento da sua palavra. Ó Pai, que nós possamos ter compreensão e realmente entender o que o Senhor quer nos passar através dessas lições, através da matéria. Que o conteúdo venha, Senhor, a criar raízes para que no futuro nós possamos dar frutos a respeito de todo ensinamento que nós vamos receber através da sua palavra e dos seus ensinamentos, ó Pai, nesse curso de teologia. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos, cuide e guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre a lição número 7, que se inicia na página 87. Amém? Vamos falar sobre padrão divino para os filhos. Qual que é o padrão divino para os filhos? Como deve se comportar uma criança que, perante a luz da palavra, perante a palavra de Deus, deve ser para com seus pais, com a sociedade, com a comunidade, como assim por diante. Vamos lá. Na página 89 já começa a matéria dizendo assim: respeitar e honrar os pais. Aí tem um versículo muito famoso, muito conhecido: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Êxodo 20:12. Então ali, glória a Deus, é o primeiro mandamento com promessa. Então, esse é o primeiro mandamento com promessa, se não me falha a memória, é para ser o quinto mandamento lá, né? Após os 4 primeiros são mandamentos, né, relacionados à parte de Deus, deveres para com Deus, né? O que nós devemos para com Deus, os 4 primeiros, e os outros 6 são relações à humanidade. Então, o quinto mandamento, no caso, seria o primeiro mandamento com promessa, seria esse mandamento, amém? Glória a Deus. Até está escrito na primeira parte da lição, já está falando um pouco sobre isso. Amém? Um mandamento ratificado. Tá? Ali vai trazer a parte de que Mateus e Marcos vai demonstrar os detalhes sobre o ensinamento, né, de como deve ser um filho, como deve ser um filho cristão, trazendo para as palavras de hoje. Aquele que não honra os pais, tampouco está honrado a Deus. Então, assim, aqui a matéria vai enfatizar muito a questão de honrar o pai e mãe, pela questão de que os pais, né, os pais aqui na Terra são uma tipificação, né, são um exemplo, né, são um espelho de como Deus é sobre a nossa vida. Como Ele cuida, como Ele guarda, como Ele almeja as coisas boas, as coisas melhores, nos ensina, né, as coisas boas, né, nos encaminha para o caminho correto que devemos andar. Então, nós somos, né, os pais, eu falo nós somos porque eu também sou pai, então nós somos uma tipificação, né, um reflexo de como Deus age, de como Deus é pai, né. Então, aqui está sendo bem claro: aquele que não honra os pais, tampouco honrará a Deus. Então, aquele que não respeita, não honra o pai, não tem amor para com o pai, não tem uma responsabilidade para com o pai, como terá com Deus, né? Ali já dá, rapidamente, já vai nos instruir que se não sou um bom filho, como serei um bom servo para assim ser chamado de filho por Deus. Amém? Glória a Deus. Na página 91, obedecer os pais. Não é de admirar que o mundo de hoje, quando a maior parte das pessoas só faz o que acha certo aos seus próprios olhos, a obediência não seja algo popular. O assunto da obediência tem sido um problema, desde que nossos primeiros pais ensinaram o primeiro ato de desobediência. Então veja aí, a criação de Deus era para ser perfeita, agradável, sem pecado, mas eles pecaram e deram início à humanidade. Então veja bem, o primeiro ato de desobediência foi com os primeiros pais. Consequentemente, isso se estendeu por toda a sua descendência, né? Então nós sabemos que aos olhos de Deus eles erraram, e esse errar foi considerado uma desobediência às ordens do Pai. Amém? Ali vai dizer em Romanos 1, 30, 31: desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Muitas famílias pagãs se converteram ao Cristo nos dias do Novo Testamento, se caracterizaram conforme essa descrição de Paulo. Então veja bem,
sem afeição natural e sem misericórdia. Como que pode haver conserto sem essas duas coisas, né? Sem afeição pessoal, natural e misericórdia. Não tem como, né? E ali está escrito ali, desobediente aos pais insensatos. Então, ser desobediente não dá bom fruto, né? Ser desobediente você pode dizer que é um fruto que está contaminado. Amém? O filho desobediente é um fruto contaminado. Então nós devemos ensinar à luz da palavra, encaminhar como é bom ser obediente aos pais, como é bom ser respeitoso para com os pais, porque assim você será um fruto bom, né? Um fruto que hoje você é apenas, muitas das vezes é só um início, mas uma trajetória linda, uma vida de vitória, uma vida de conquistas, que tudo que você faz para seus pais hoje vai te refletir no amanhã. Tá? Para quem ainda não é pai, aprenda a ser um. Até hoje mesmo eu falei com um rapaz, conversei com um rapaz que corta meu cabelo, e até citei para ele que muitas pessoas buscam ser cristão, pessoas cristãs, né? Ser crente, ser evangélico para ser pessoas boas. Antes mesmo de a gente ser crente ou ser evangélico, nós devemos buscar ser cidadãos do bem. Né? Nós devemos ser cidadão do bem. Automaticamente, você sendo cidadão do bem, você vai fazer coisas boas, vai se preocupar com o próximo, vai ter obediência aos superiores, né? Vai ser coerente no que falar e como falar. E quando você conhece Jesus, isso se torna ainda mais fácil porque o Espírito Santo nos conduz a isso, né? E como esse rapaz que eu conversei, né? Ele fica ali naquele, né? Eu vou, não vou e tal, então eu coloquei essa situação para ele, né? Devemos buscar ser, em primeiro lugar, cidadão do bem. Cidadão do bem reflete bem como os cristãos deveriam ser, tá? Ser honesto, ser leal. Então, são princípios para ser um bom cidadão. E com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo nos conduzindo, a gente fica ainda mais fácil, porque nós estamos sendo ensinados diariamente. Amém? 4 razões para obedecer os pais. Prestem atenção. Porque são cristãos, se de fato forem. Ali está falando a questão, se os pais forem cristãos, aí que você tem que obedecer ainda mais. Não é isso que está dizendo. Na verdade, assim, nós devemos obedecer o pai e mãe, como eu falei, eles são reflexo de Deus. Se o pai e a mãe não é cristão, mesmo assim, perante as ordens, perante as leis de Deus, nós devemos obedecer e honrar. Por mais que ele seja ruim, às vezes o pai é ruim, a mãe é ruim, temos que honrar, porque isso é um princípio de Deus sobre a nossa vida. Amém? Deste modo, os pais têm um tipo de representação divina junto aos filhos. Tá vendo? Então aí que vai dizer que eu acabei de falar. Nós somos um reflexo de Deus sobre a vida dos filhos. Por que isso é justo? Enquanto adolescente, Jesus Cristo deu um exemplo destacado de obediência aos pais. Lá em Lucas. Daí o versículo vai dizer assim: E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Então, ali Jesus já sabia quem ele era, já sabia que tinha conhecimento de tudo que passaria, dos acontecimentos futuros, sabia até do que saberia tudo que seria falado a ele, que seria ensinado, mas ele demonstra que mesmo sendo quem ele era, mesmo sabendo o que ele faria, mesmo sabendo que ele seria no dia da manhã, ele era obediente porque ele era jovem, então ele estava obedecendo aos seus pais terrenos. Amém? Para que te vá bem, são mais 2 razões. O fato é geralmente filhos obedientes são beneficiados. Então, olha, para que te vá bem, vai trazer o quê? Ali embaixo, no finalzinho, diz assim: ó, se como filhos desejamos que os pais confiem em nós, então devemos demonstrar amor, respeito e tornar a vida mais fácil para eles. Quero enfatizar algo. Não é tornar a vida mais fácil para eles na questão de você só tratar, só dar, fazer tudo para eles. Até eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a lição vai dizer ao longo como que se deve ensinar realmente os filhos, e nessa questão de tornar mais fácil para eles é instruir, ensinar como eles devem caminhar perante sendo um cidadão de bem e sendo um cristão, né, dando exemplo, né, de como é a igreja de Cristo. E sejas de longa vida sobre a terra. Embora não esteja dando garantias de uma vida longa, Deus quer dizer que os filhos desobedientes podem encurtar suas vidas aqui na terra por causa das ações irresponsáveis. Então, assim, se for olhar um pouquinho ali, vai tratar a questão de o filho desobediente. Muitas vezes o pai, a mãe instrui: não anda com esse, não faça isso que é errado, né?
o roubar é errado, pegar sem pedir é roubo, né? Situações assim que nós sabemos que é errado, as crianças aprendem que é errado, mas muitas delas desobedecem aos pais. Então ali a lição vai até colocar questão de adolescentes que sofrem acidente, né? Muitas vezes por desobediência, às vezes o adolescente não desobedeceu ao pai na questão do erro que o colega fez, mas se está junto ali, a consequência pode estourar para todos, né? Pode trazer, vou trazer exemplo na questão do acidente, né? Na questão do acidente, às vezes 5 pessoas dentro do carro, uma daquelas lá não fez nada de errado, mas estava junto. No acidente de carro ela está junto, entendeu? Então assim, tem que ser entender que não devemos desobedecer aos pais na questão de escutar e colocar em prática o que eles nos ensinou. Aí que está o segredo. Tá? Então se a mãe e o pai falam assim, não faça isso meu filho que não é bom para você, escute bem, fique alerta, escute com carinho, porque eles já passaram por muita coisa. Eu já ouvi dizer na questão assim, meu pai e a mãe falaram isso nos teus tempos era assim, agora não é assim mais. Olha, eu posso dizer a verdade, nossos pais, a maioria dos pais, né, na faixa de 50 anos para cima, sofreram muitas dificuldades, né, boa parte, alguns até não, mas boa parte, e tiveram diversos tipos de dificuldades na vida. Pode ser que não sejam iguais à nossa, mas as atitudes e as ações que eles fizeram, né, o que eles praticaram, fez com que eles fossem pessoas de bem e hoje estivessem nos ensinando. Então, só partindo daí, na questão de ser um bom exemplo perante a sociedade, eles são um bom exemplo para a nossa vida. Então já é mais um motivo para nós se espelharmos e realmente, né, olhar e escutar e guardar aquele, né? Eu digo sempre que são pilares, né? Que os pais ensinam para nós, são pilares para a nossa vida, para nós ir construindo, ter uma base fortificada e ir crescendo e construindo para atingirmos o topo, né? Alcançarmos nossos sonhos, alcançarmos nossas vitórias. Assim, então, os ensinamentos dos pais são a base, né? É o pilar para uma vida toda, porque eles nos ensinam a ser cidadão, nos ensinam a ser honesto, nos ensinam a ser cristãos e nos ensinam a ser futuros pais, né? Amém? Glória a Deus. Página 93. Ajudar os pais. Os filhos têm responsabilidade de ajudar nos serviços de casa. Enquanto os pais provêm o sustento, os filhos devem colaborar com alegria nos afazeres do lar. Essa obrigação é preponderante no treinamento dos filhos. E ali ajudando no sustento do lar e embaixo Jesus o nosso exemplo. Veja bem, muitos filhos, eu posso dizer isso e enfatizar, porque é algo que eu vivencio na minha casa e eu trago isso para meus filhos. Eu sempre enfatizo, eles reclamam que eles têm cada um deles tem os seus afazeres em casa, né, suas responsabilidades domésticas como filho, e não é escravizar o filho, porque eu sempre falo, filho, você vai demorar, né, meu filho mais velho, você vai demorar meia hora para lavar uma louça, e você tem 24 horas no dia. Então veja bem, o estudar não pode ser um fardo, né? O arrumar a sua cama não pode ser um fardo. Isso é um hábito que eles têm que exercer sem mesmo ser obrigados. Eles têm que entender que isso é bom, que isso é o mínimo que eles têm que fazer, porque tô trazendo valores para as coisas deles mesmo, né? Porque o que os filhos nossos têm hoje? Eu tenho um filho de 7, um filho de 9 que fez 10 anos agora, né? De 10 anos, e tenho um de 11 que vai fazer 12. Então é tudo a faixa etária de 2 anos de diferença. E eu posso enfatizar isso. Porque eu com a minha esposa, né, uma coisa que eu ensino para aqueles que não são pais ainda, mas que futuramente vão ser, então sempre para o casal, isso serve para o casal, sempre quando um der uma ordem, o outro ou se conversa antes para não falar besteira e o outro corrigir, ou quando o cara dá uma ordem, o esposo dá uma ordem para os filhos, por mais que doa, por mais que seja, mas seja uma correção que vai ser efetiva e é necessária, a esposa tem que respeitar, depois chama o marido no cantinho, conversa, fala, ó, você passou dos limites, você abusou da sua autoridade, você falou demais, você falou errado, conversa lá com o filho porque você errou. Então, a mulher como auxiliadora, ela vai trazer isso para o marido. E vice-versa também, porque às vezes o casal, no tratamento dos filhos, a mãe tem mais autoridade no falar. Então, o esposo deve, amor, eu acho que você, né, esposa, querida, amor, né, meu doce, chama ela pro lado e fala, ó, você passou do limite ali, você abusou um pouquinho.
Tem que controlar isso aí, né? Porque, querendo ou não, tudo que nós fazemos hoje vai refletir na manhã. Seja bom, seja ruim. E é melhor plantar sempre o bem, sempre plantar o bom, para colher o bom e para colher o bem. Amém? E ali ajudando no sustento do lar. Então aqui, essa parte vai trazer assim, que é interessante, é fundamental para que as crianças de hoje em dia tenham responsabilidades, por mais que sejam pequenas, mas elas devem ter uma responsabilidade para elas mesmas se programarem e para elas aprenderem que no futuro elas irão fazer, irão fazer, né, e ter responsabilidades, né, vão ter responsabilidades no futuro. Então veja bem, porque depois que elas forem morar na casa delas, se elas forem para uma faculdade longe, se elas forem casar, né, e assim por diante, que é o que nós esperamos, então elas vão ter o conhecimento mínimo de que é uma responsabilidade, do que é ter um que fazer, né, de ter afazeres, de como é tratar uma casa, como construir um lar. Então devemos ensinar as crianças. Tá? E assim, cada um dos meus pequenos em casa tem uma responsabilidade. Toda vez que eles vão fazer, por mais que seja simples, é uma choradeira, é uma reclamação, fico de cabelo em pé, a mãe grita de um lado, eu grito do outro, vira um berreiro, mas acontece. E eles entendem. Toda vez que acontece uma reclamaçãozinha, eu chamo no canto e ó, assim, assim, assado. E detalhe, se reclamar, vou colocar mais atividade. Porque é o mínimo que eles podem fazer, é ajudar. E muitas das vezes as crianças, elas tomam os afazeres como uma obrigação, como se fosse um fardo gigantesco. Então eu ensino vocês. Leve para os seus filhos todos os afazeres que vocês têm. Para eles verem que tanto de coisa que vocês fazem para ele, para o bem-estar deles, para que eles venham entender que o que eles fazem é o pouquinho, que não custa nada ajudar. Amém? Ali vai trazendo a questão da ajudando no sustento do lar, que quando os filhos começam a trabalhar fora de casa, é indispensável, né? E é excelente que os jovens comecem a colaborar com as despesas do lar. Não digo para os pais pegar o salário dos filhos, mas os filhos têm que ter consciência de que ajudar o pai e a mãe, eles estão plantando, né? Eles estão plantando na construção de um lar muito mais amoroso e harmonioso. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo gastos a mais. Nós vamos gastando mais como criança. Aí pode gente questionar, mas quando é bebê gastava mais. Não. Quando é bebê, você gasta o que é da natureza gastar com a criança. É os pais que gastam muito com a criança. Não é as crianças que exigem gasto. A não ser que a criança tenha uma doença, alguma coisa, você vai gastar um pouco mais. Mas para criar um filho, né, pequenininho ali, você tem os gastos, mas não é aquela coisa exorbitante. Mas conforme for crescendo, aí os gastos vão sendo maiores. Aí tem estudos, aí tem roupa, aí tem tênis, aí tem diversas coisas. Aí começa a ter as transformações do corpo, aí vai aumentando os gastos, né? Dependendo do sexo da criança. Então, conforme vai crescendo, vai aumentando os gastos também, tá? Então não pense, eu falo isso porque eu sempre comento com os amigos que eu fiquei por 6 anos consecutivos comprando fralda. E literalmente é jogar dinheiro no lixo, porque você compra a fralda, a criança enche e você joga no lixo. Mas, graças a Deus, todos eles bem de saúde. Então assim, gastei um dinheiro com isso, mas foi um dinheiro necessário e que eu não me arrependo jamais de ter gastado. Porque era importante, né? Glória a Deus. E ajudando ali, já coloquei. Jesus é o nosso exemplo. Daí está um versículo em Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ali vai trazer acerca de quando os pais já estão mais idosos, né? Quando os pais estão chegando a uma idade avançada, que eles se tornam uma criança. Eles necessitam de cuidados. Aí como você vai tratar? Eu já vi diversos depoimentos, diversas pessoas falando que quando meu filho e meu pai ficar velho eu jogo no asilo, quando meu pai ficar velho eu não tenho paciência, vai ficar para outra irmã e assim por diante. Ó, eu só te digo uma coisa. Peça a direção de Deus, né? E eu sou bem claro em dizer isso, que eu não sou, eu sou brincalhão e tudo mais, mas eu não tenho muita paciência de cuidar de idoso. Eu digo para vocês bem claro, um dia, 2 dias você está cuidando é mil maravilhas, mas passar uma vida toda ali, né, por mais que seja às vezes 10, 15, 20 anos, você vai ficar cuidando com amor e nunca desejando que venha a falecer, mas só vai ter sua vida novamente, né, quando descansar o pai e a mãe, né, se você for o cuidador deles. Mas eu quero enfatizar algo seguinte: se você se prepare no hoje, se prepare para ser um bom cuidador dos seus pais, ou se prepare para ter boas condições
para manter alguém que cuide bem deles. Mas jamais, jamais abandonar os pais. Eu digo isso que assim, tem muita gente que pode pensar, mas ele joga no asilo, paga lá e pronto, acabou. Não. Se for colocar num lugar, coloca num lugar bacana. Tenha condição bacana de bancar. Visite, pegue para passear, sim por diante. Não é só jogar. Porque eles não fizeram isso com vocês, eles cuidaram. Tá? E por mais que possa ter acontecido, esse vídeo pode ir para um monte de pessoas, por mais que você às vezes não foi criado pelo pai ou pela mãe, tem que honrar aquele que te criou. Se não foi o pai de sangue, foi um pai de criação, tem que honrar a ele. Tá? Quando ele ficar velho, ele vai necessitar da sua ajuda. Se assim acontecer, você tem que estar disposto a ajudar. De alguma forma, né? Não é por questão de obrigação, é por questão de amor mesmo pela vida. Né? Amém? Amar, honrar e obedecer a Deus, amando e obedecendo a Deus. Glória a Deus. Ali embaixo eu vou frisar aqui uma parte. As crianças devem aprender a amar, obedecer e honrar a Deus bem de cedo. Bem cedinho, enfatiza. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eclesiastes 12:1. Então ali está ensinando assim, ó. Você tem que lembrar do Criador desde cedo, desde menino, desde adolescente, sempre lembrar do Criador. Sempre agradecer a Deus por você ter existido. Até a lição trouxe, tem ali para trás, passagem, que é uma parte ali que filhos, já ouvi falar isso, que os filhos falam assim, às vezes pro pai, eu não pedi para nascer. Né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir ao mundo. É, filho, você não pediu para vir ao mundo, mas você veio. E assim como o Cláudio Duarte fala, né? Cláudio Duarte prega para os casais, ele fala que a única coisa que nós escolhemos na nossa vida, que nós não podemos reclamar, que nós não podemos reclamar é da nossa esposa, né? Que nós escolhemos a esposa. Então não reclame, você que escolheu. Você teve opção de escolha. Agora pai, irmão, você não tem como escolher, né? Deus quis assim, veio, filho, aceita que dói menos. Amém? Glória a Deus. Página 95. Vai dizer ali, ó. Cultuando ao Senhor. Deus deseja que as crianças tomem parte do louvor e na adoração a si. Elas devem participar do culto doméstico e também da casa do Senhor. Ali vai trazer uma questão de que desde pequenininha se deve conduzir, né? Eu digo, não é forçar, mas é levar ao interesse da criança, cativar a criança, levar algo que chame a atenção dela para que ela se apaixone pela palavra de Deus, para que se apaixone pelas histórias, né? Para que ela venha ter o conhecimento. Chame a atenção dela, a igreja que você congrega, que ela vá, que ela participe, que ela conheça, que ela faça amizades cristãs, porque assim, isso vai ser muito bom para o caminhar dela, para o crescimento dela, um crescimento sadio, e um crescimento no caminho do Senhor é um crescimento bom e agradável, né? Então ali vai dizer um pouco sobre as crianças, vai falar sobre os homens, né, em destaque na Bíblia, que desde criança aprenderam a adorar a Deus. Amém? E ensinar o que é adorar, né? Não é servir, é o adorar, porque a partir do momento que você está adorando ao Pai. Amém? Já não sois mais servos, mas sim filhos. Amém? Vinde filhos, escutai-me, sentir, ver, fazer e viver o bem. Amém? Ali vai dizer o quê? Ele não somente diz que os meninos devem sentir e ver o bem, como também fazer o bem, mas deseja ensinar como viver bem. As ciências humanas não podem ensinar isto. O valor da justiça e da pureza do íntimo não faz parte do enfoque das matérias abordadas nas escolas seculares. Então assim, a escola vai ensinar a ter conhecimento, instrução e uma formação de cidadão. O pai vai formar o caráter, moldar, né, a pessoa de bem, ensinar princípios e preceitos à palavra de Deus e princípios à lei dos homens também. E vai ensinar como caminhar, como ser uma pessoa de bem para com a sociedade. Olhar ao próximo, né, com um olhar diferente, com um olhar de amor. Né? Aprender a amar ao próximo como a ti mesmo, como diz a palavra de Deus. Então, ali realmente é sentir, ver, fazer e viver o bem. Então é realmente aprender, mas a criança ter a consciência que ela aprendeu o bem e deve fazer o bem ao próximo. Tentações a vencer. O que é fazer o bem? Pois quem amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratica o que é bom, busque a paz, empenha-se por alcançá-la. Então ele está dizendo assim, não somente
se livre da língua má, né? Não faça coisa ruim, não fale coisa ruim, não busque coisas más, se afaste do que é mal. Se você tem o conhecimento que aquilo não é bom para sua vida, não vai te trazer nada de bem, se afasta. Criança, tem um amigo, tem alguém, faz coisa errada, se afasta. Né? Instrua teu filho dessa maneira, se afasta. Se não está trazendo, e faz isso, faz aquilo, e eu estou junto, então se afasta. Para que você não seja julgado, às vezes injustamente, você está junto. Então se afasta. E pratica o que é bom. Você sabe que é bom ajudar o próximo, você pode ajudar um coleguinha, assim por diante. Ajude, porque isso vai te trazer bem, traz uma satisfação interior. Amém? E busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, não é somente buscar a paz, mas é sempre buscar alcançá-la e trazer ela para a sua vida. Tá? Isso eu digo para os filhos, mas trazer para a sua vida, eu digo isso para o casal. Busque sempre a paz dentro do lar, porque a paz entre o casal vai refletir na criança. Amém? Ali as tentações principais das crianças. O pecado cometido pelo mau uso da língua, o pecado da desobediência, o pecado da ira e o desejo de vingança. Isso são coisas que são pontos que a nossa própria carne induz a nós praticarmos muitas vezes. A mal língua, né? Falar mal do próximo, fofocar, assim por diante. Desobediência, desobedecer para ver o que vai acontecer. Testar, né? Colocar a prova o que os pais ensinou. Vou fazer que não dá nada, vou por ali que não dá nada, meu pai não está vendo. A ira, isso é uma coisa que as crianças não têm um total domínio sobre seus sentimentos, então elas se iram facilmente e os pais têm que ficar sempre atentos nisso, porque isso pode ser muito prejudicial até mesmo para a saúde da criança. E o desejo de vingança, por mais que a criança seja inocente, chega uma certa idade que os pensamentos dela, por ouvir dos outros, não vou deixar quieto, vou resolver isso sozinho, meu pai e mãe não precisam saber. Então sempre busque ser amigo dos seus filhos. Amém? E ali para finalizar, aqui no finalzinho, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então eles são herdeiros do céu. Tá? Então nós devemos aprender a ser como uma criança, né, inocente, eu digo assim, ser sensitiva, inocente, para que as transformações do Senhor na nossa vida aconteçam, a gente fique realmente apaixonado e pasmado com os milagres que acontecem na nossa vida. Como uma criança fica deslumbrada às vezes com uma mudança simples, né, na área que ela brinca, com brinquedos novos, que nós sejamos assim também com as coisas de Deus para a nossa vida. Tá? Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que depois de velho não se desviará dele. Amém? Então tá aqui, irmãos. Isso aqui é o padrão divino para os filhos. Então fica, não desobedeça, né? Seja obediente. Esse eu acho que é o ponto mais difícil, tanto para os filhos, que nós estamos falando de casal, quanto para os filhos nós, como a parte de Deus, né? Sejam obedientes, porque por mais que às vezes a gente quer tomar pela nossa mão, resolver a situação, eu quero fazer assim, quero fazer assado, pergunta pro pai. Leva de joelhos pro pai, chama pro quarto. Pai, é o seguinte, faça como a criança. O teu filho quando tem uma dificuldade, o teu filho quando tem alguma uma dúvida, né? Para quem ainda não é pai, às vezes um sobrinho chega, tio, né? Ou pai, me ensina, não sei fazer. Para nós, às vezes é uma coisa tão simples de explicar, tão simples de fazer, mas para eles é um descobrimento. Então, ensine a criança direitinho, conduza elas para o caminho certo, que em nome do Senhor Jesus, lá na frente elas serão cidadão do bem, elas serão cristão bênção, elas serão exemplo para outras crianças. Tem coisas que meus filhos fizeram que eu ficava impactado com isso. São crianças, uma hora ou outra vai arranjar uma briguinha, uma hora ou outra vai se bater na escola, vai aparecer com roupa rasgada, vão se bater dentro de casa. São crianças, são coisas que eles só descobrem com o passar, e o que eles vão fazendo, eles vão aprendendo. Por mais que a gente fale, não faça assim, não faça, não pode, isso e aquilo, a criança escuta tanto não que chega a ficar na cabecinha dela falando não e ela achando que já é o sim. Então devemos, e a correção, né, o ensinamento para a criança é no momento. Porque a criança ela tem um espaço dentro da cabeça dela, da mente dela, do coração dela, tão grande, né? Um espaço, pode dizer assim, um espaço para ser ainda plantado, né? Um terreno assim, pode ser que o coração e a mente da criança é como se fosse um terreno que você está plantando, que isso vai gerar no futuro árvores frutíferas, né? Então todo o ensinamento,
toda a educação, todo o respeito, todos os princípios que você ensinar para as crianças, você está plantando nesse terreno. E é um terreno que está limpo, está aplanado, só aguardando para receber uma semente. Então plante sementes boas na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus enteados, dos seus afilhados e assim por diante. Amém? Deus abençoe a todos. Agradeço por mais uma vez vocês estarem junto nesta aula. E futuros teólogos, vocês são filhos, já não são mais servos. Amém? Deus abençoe a todos. Me despeço aqui, mas peço que o Espírito Santo os conduzem, que vocês sejam sensitivos como a criança, obedientes como a criança que o Senhor almeja ter, e sejam mais, acima de tudo, amigos de Deus. Porque o filho que é amigo do pai, tudo dá certo. Lá na frente tem vitória, tem respeito, tem conquistas. E se eu continuar aqui, a gente vai ficar por mais horas e horas. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a aula de domingo, em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma aula top, tremenda, com a presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor Jesus.